vamos lá. Cheguei nos Estados Unidos, comecei a trabalhar, trabalhava em restaurante, etc, aquele trabalho pesado, e meu sonho era trabalhar no escritório. Aí eu consegui um emprego no escritório, que a gente fala mal aqui no Brasil, trabalha das 8 às 5 no escritório. Era meu sonho. Quando você vai para os Estados Unidos, você quer trabalhar disso, sabe? Então, aí eu consegui, porque eu não aguentava mais trabalhar em restaurante. Consegui esse emprego. Mas aonde eu consegui? Eu consegui numa escola que tinha uma sede na Rua 56, que é a parte de cima, ali perto do Central Park, e uma sede dentro do World Trade Center. Pra mim, ótimo. Então, eu ia lá toda terça e quinta pra essa sede, lá do World Trade Center. E aí, como brasileiro, a gente fala que o brasileiro tem aquele famoso JB, jeitinho brasileiro, que a gente tem que sobreviver, né? Então lá, eu trabalhava em uma coisa, aí eu como sozinho, moleque, eu falava assim, eu posso dar aula à noite, que eu comecei a estudar muito inglês, eu falava muito bem, eu podia dar aula à noite, podia dar aula de português, já falava espanhol, podia dar aula de espanhol, eu fazia eventos de finais de semana com os alunos, tudo isso para ganhar mais, porque lá você paga por hora, então eu precisava sempre estar trabalhando. E aí eu comecei a me destacar muito, aí eu virei Relações Internacionais da escola, de fazer as viagens, eu fazia as feiras de intercâmbio, de estudar, então... E assim, eu me dou bem com todo mundo. Foi o meu papel nesse reality, que eu não achei arrancar rabo com ninguém. Porque eu me dou bem com as pessoas. Eu gosto de ser assim, eu não vou mudar a minha essência por nada. E aí, não importa se era árabe, africano, chinês, eu gosto de pessoas. Então eu comecei a ir muito pro Oriente Médio. Então aí, a primeira feira que eu fui foi na Turquia. E as pessoas têm uma maravilha com os Estados Unidos, né? Não é só a gente, aquela Nova York e tal. E aí... entrou esse cara, Ammar Maarif, que era um dos terroristas da Arábia Saudita, que queria ir para os Estados Unidos. Então, eu somente dei informação na minha stand ali, né, de minha feira, como é que chama? Booth, que o pessoal pede as informações. E ele se interessou. E aí, quando eu voltei para os Estados Unidos, ele começou a falar com a gente, preencheu todos os requisitos necessários e tirou o visto. Então, eu conheci ele lá na Turquia. Só que depois, quando ele foi... Depois, aquela história de e-mail, nem lembrava quem era, né? Falei com 300, 200 pessoas. E aí ele foi para os Estados Unidos. Só que o bizarro de tudo isso foi, por exemplo... Ele foi para os Estados Unidos e ele ia chegar a tal data. E aí ele conseguiu o visto mais rápido. E ele chegou 4 semanas antes. Falou, a gente já tá pronto para ir. Só que a gente precisava de organizar aonde o cara ia ficar. Aí eu liguei para um amigo meu, português, falei, você tem um quarto aí sobrando? Aí eu coloquei ele pra morar com meu amigo. Falei, esse histórico desse WhatsApp, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ô Ismael, você tem um quarto que eu preciso de um menino que tá vindo urgente. Quanto você cobra? Aí ele falou, eu tô precisando mesmo de roommate, pessoal que divide apartamento. Tá ótimo. Ele colocou. Né? Imagina no dia que o FBI foi atrás dele, né? Que ele tá me agradecendo. Não, te adora. Imagina, ele tá me adorando até Porto hoje. Porto-riquenho ainda, nossa. Tá me a amando. FBI tava com super boa vontade com ele. Super boa vontade. Tratou ele muito bem. Super bem. E aí... Cumpre pena até hoje. Em Guantánamo, tá lá, sozinho. Não fala mais comigo. Acabou a amizade naquele Talvez dia. ele sabe se tá vivo, né? A gente não sabe, né? Nem se ele pode falar, né? Às vezes você ferra a pessoa com o dono do bar e ele acha ruim. Imagina você fuder a vida do cara com o FBI. Nossa, aí pronto, aí esse cara chegou na escola mais cedo, mandei ele lá pro Ismael, o Ismael quebrou essa, chegou lá, e aí ele era uma pessoa muito normal, muita gente me pergunta como é que ele era. Ele era um cara, usava suas gapzinhas, roupinha xadrez, não era muito comunicativo, era muito na dele, tinha a hora de rezar, fazer as rezas dele que ele faz, e ele foi se entrosando, só que o curioso é que ele não tinha cartão de crédito. Eu acho um absurdo uma pessoa que não tem cartão de crédito, que vem de fora, vai pra Nova York e tudo no dinheiro. Ainda mais naquela delícia de país que você pode ter 815 cartão, não pagar nenhum, abrir falência e ter mais 800 cartão. Aquele país é uma delícia. É pior que é isso mesmo. Não tem um Serasa, não tem nada. Lá você paga um cartão com outro, você pode simplesmente declarar falência e pede novos cartões. Assim, aquilo é lindo. É assim que funciona. E aí eu achava muito bizarro dele usar tudo, dinheiro e tal. E foi aí que eu descobri que ele era meu aluno, no dia seguinte. Na capa do jornal. Não foi bem na capa, foi assim... depois eu posso falar depois do atentado, mas assim, eu tenho um capítulo que eu falo o dia seguinte, né? O dia seguinte, eu ainda estava
perplexo. Literalmente, eu não tinha conseguido dormir. A minha chegada, eu morava em New Jersey, então eu saí de Nova York pra lá. Demorou muito pra chegar, porque o metrô não tava funcionando, foi de ônibus, aquela coisa toda. Levei um jato d'água do bombeiro, sabe, pra tirar alguma pó químico. Então eu tava muito assustado, porque eu vi pessoas caindo, eu vi vozes. É Cara, uma coisa. que pesadelo. Não é brincadeira, assim. As pessoas tiveram uns abusados aí que na internet. Ah, sabe por que ele sobreviveu? Você sabe que é sobreviver? Só porque eu acho ótimo. Você sabe que é você correr ali naquele. Tinha umas escadas giratórias, igual do banco, quando você entra no banco. Agora imagine 4.000 pessoas saindo naquela portinha giratória. Aham. Aí você tem cadeirante querendo sair por ali, pessoas deficientes, idosos saindo ali. E ali o negócio, e todo mundo descendo, e os bombeiros subindo, e você querendo sair correndo. Aí quando você sai, você vê um buraco de móveis caindo, papel caindo, gente se jogando. É só isso. Porque eu conheço pessoas que ficaram com efeitos pós-traumáticos que se curam até hoje. Eu participo da comunidade. E fora os que morreram, né? Com câncer. Tem muita gente que morreu com aquela doença toda que aconteceu ali. Então, assim, não é só sobreviver. Tem gente que enlouquece. Tem uma coisa que acontece na sua vida que você vai pra esquerda ou pra direita. Então, assim, é muito forte. É que eu sou uma pessoa forte. Mas muita gente não é e não aguenta o baque. Por exemplo, eu tava num momento bom profissionalmente, tava ganhando bem. Aí, de um dia pro outro, eu perdi tudo. Então, assim, é difícil quando a gente tem que fazer o que aconteceu com a gente com a pandemia. Resetear-se de uma maneira. E aí, no dia seguinte, assim, eu fui trabalhar. Porque eu morava sozinho, eu fui trabalhar pra outra unidade, que eu não queria ficar em casa vendo notícia. Eu prefiro ver gente sair e tal. Mas eu falei assim, antes de trabalhar, eu quero ir lá nos escombros, que chamava Marco Zero, né? Eu tenho as fotos disso também. Eu falei assim, eu não acredito que isso está acontecendo. E aí, é o que muita gente pergunta. Tava cheirando carne humana? As pessoas me perguntam isso. Assim, gente, eu não sei se era carne humana. Mas tava um cheiro diferente, sim. Estava cheirando também queimado, concreto. Então, mas era o mais avassalador era o silêncio. Nova York é uma cidade barulhenta. Então era um silêncio, parecia um cemitério, toda aquela área. Né? Até as sírenes, você só via os cachorros quando achavam um corpo, uma pessoa, os bombeiros. Então eu fui lá pra ver, porque não tinha tapumes ainda. Foi bem no dia seguinte. E aí eu não quis pegar o metrô, que eu fiquei com medo, e fui andando. Então, são 60 blocos que eu fiquei andando, né? E aí eu comprei. Mas eu não conseguia andar tanto, porque eu tava cansado. Falei, vou pegar o metrô. Aí eu peguei o metrô, comprei o New York Post e comecei a ler, porque aquele momento, o que eu via na cabeça de qualquer pessoa nos Estados Unidos era quem fez, por que fez e vai pagar por isso. Essa é a mensagem que o George W. Bush tinha dado. E ressonou para todas as pessoas ali. E a gente tava procurando quem fez, onde fez, e aí existia notícia que o FBI sabia, que todo mundo sabia. E aí eu abro o jornal, na página 7, e vejo os possíveis terroristas, que todos tinham visto de estudante. E era um estudante. Eu abro. Aí eu bato a cara assim, eu falei, acho que eu conheço essa pessoa, mas muito en passant, assim. Aí eu fecho, espero o outro do metrô, aí eu vejo e falo, é ele. Esse menino foi meu aluno, encontrei ele. Eu dei aula disso, sabe, pra ele. Aí eu liguei pra escola e perguntei, tem esse cara aqui, assado? Aí eu dei o nome a Ana Marie, que trabalha na secretaria, e falou, sim, tem. Na hora que eu fiz uma coisa que assim, eu nem pensei, sabe? Que foi até um momento que até uma pessoa tava querendo fazer um documentário meu, porque aquele momento pra mim foi decisivo. Porque imagine você descobrir que você deu aula pra um dos terroristas que quase tirou a sua vida. E foi um dos responsáveis que jogou um avião, matou todo mundo e derrubou uma torre daquele tamanho. Eu vi as torres caindo na minha frente, gente. E você conhecia o cara que o mundo todo tá procurando. Imagine o filme que passa na sua cabeça. É louco. Aí eu falei, gente, eu fiquei com medo, porque tava lá, se você souber alguma coisa, entre em contato. Pena que eu podia ter entrado em contato no outro dia, porque dizia recompensa só no outro dia, né? Eu entrei e não dizia recompensa. Você deu, assim, você deu as informações sem recompensa? Sem nenhuma, querida. Oh, então, meu assim, Deus, se segura um pouquinho mais. A próxima vez eu vou me segurar. Os próximos atentados, as próximas coisas. Tinha uma recompensa boa, né? Mas enfim, eu só falo assim, brincando, que é fato, na verdade. Tipo assim, eu adoraria ter recebido uma recompensa. E aí eu peguei e falei assim, gente, o que eu faço? Eu falei assim, meu Deus, eu ligo pra polícia, ligo pro meu patrão, fico quieto. Eu fiquei nesse questionamento. Você fala, ficar quieto não é comigo. Eu acho que isso é uma informação que é válida para o mundo, vai ajudar as pessoas, é uma coisa barbérica, eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu peguei e liguei pro FBI. Quando eu liguei pro FBI,
Eu falei onde é que ele estava, onde ele estudava, tudo mais. Quando eu cheguei na minha escola, a escola já estava toda fechada, toda bloqueada, rua toda impedida, e me esperando. Caralho. Aí começou o desenvolver. Fizeram uma devassa na tua vida? Na verdade, eu não tinha muita vida lá nos Estados Unidos, era começo de carreira, então não tinha muita Não, mas coisa. tipo, não quiseram ver celular e não sei o que, né? Tudo. E assim, Porque, assim, o meu cagaço é ser, tipo, aquela hora que o DVD vai me entender, que é aquela hora que você não tá errado nada, você tá tudo bonitinho. Mas aí a tua mulher fala assim, eu posso ver teu celular? Você não tá fazendo nada de errado, mas te dá um gelaço, você fala assim, porque acha alguma coisa, um Porque ponto de vai interrogação errado. Então, assim, é meio isso, assim, tipo, os caras estão pegando teu celular, mas assim, você não tem nada. E outra coisa. Tava todo mundo muito sensível e todo mundo querendo vingança. Sim, vingança. Sabe? Então é aquele negócio. Muita flor na sangue nos pele e olhos, tudo, né? né? Todo mundo muito falando. Então é aquele negócio de, puto, o cara é professor do terrorista. Não, sabe? o que aconteceu aqui no Brasil foi que, tipo assim, eu, em uma das entrevistas, né? Aí você tá com medo, etc. Aí eu tava muito assustado no começo. Aí teve uma comunidade árabe no Brasil ligando pra minha mãe. Porque eu tinha falado mal. Rolou isso? Rolou aqui em São Paulo. E eu sou descendente libanês. Sim. Então lá nos Estados Unidos puxou a capivara da minha família Nossa, inteira. Sim. Nesses dias, inteira. Aí eu descobri um monte de familiar no Líbano, que só 3 anos atrás eu fui conhecer por causa que o FBI puxou tudo. Tudo. Sabia toda a minha história, então eu queria ver se eu tinha laços e tudo mais. Foi assim. Já pensou, se acha? Já pensou? Porque eu tenho um monte de família que eu não conheço, meu irmão. E aí? A gente... E aí, vai Mas que, irmão? puxam. Era um primo de terceiro grau. Não, porque o percentual da vida já é tão raro. Não, e Você aí eles imagina, puxaram cara? tudo, puxaram absolutamente tudo. Mas aí, obviamente, eu tava fazendo. Assim, o que acontece? Eu não fui o responsável por levar o terrorista Sim, pra destruir o 11 de setembro. Eu não faço parte, né? Não. Dessa questão. Não É que é. até me perguntavam. Tipo assim, você foi o responsável? Não, eu não sou o responsável. Eu fiz o meu trabalho. Se alguém vai na sua... Você vende um carro. Alguém vai na sua loja de automóvel, compra o carro e se pega esse carro e atropela e mata 10 pessoas... É o que aconteceu. A pessoa pediu informação para estudar no exterior. Eu dei toda a informação para ela, ela preencheu tudo. Quem decide é o consulado, se a pessoa Quem tem, é? então não sou eu. Os caras deram visto pra ele, né, velho? Aí não Então, tem o que aí fazer, não né? sou eu que decido, né? Então, essa Caraca, história. bicho. E aí, será que ele gostou, DVD? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.